O Brasil tem seu corpo na América e sua alma na África. Quem dizia isso era o padre Antônio Vieira, missionário jesuíta na Bahia em 1691. Em 1877, o médico cearense Domingos José Nogueira Jaguaribe, filho, político e proprietário de terras em São Paulo, assustava-se com as estatísticas populacionais brasileiras, chamando atenção para o fato de que num contingente de cerca de 10 milhões de pessoas, apenas 3,8 milhões pertencia à raça branca, enquanto os mais de 6 milhões restantes distribuíam-se entre negros, índios e mestiços. Era preciso, dizia ele, urgentemente equilibrar e aperfeiçoar as raças no Brasil, em ordem a melhorar e a não retrogradar, pois o africano deve cruzar com o mulato e este com o branco. Pelos seus cálculos, nesse processo de miscigenação, o Brasil se tornaria branco e, portanto, livre de seus traços africanos em 5 gerações. Alguns anos mais tarde, o médico e escritor maranhense Raimundo Nina Rodrigues, outro pioneiro do estudo da África brasileira, afirmava em seu livro clássico Os Africanos no Brasil, a raça negra no Brasil, por maiores que tenham sido seus incontestáveis serviços à nossa civilização, há de constituir sempre um dos fatores da nossa inferioridade como povo. Consideramos a supremacia imediata ou mediata da raça negra nociva à nossa nacionalidade. Ainda, segundo Nina Rodrigues, o Quilombo dos Palmares, no interior da então capitania de Pernambuco, hoje estado de Alagoas, teria sido, no século XVII, a maior das ameaças à civilização do futuro do povo brasileiro, uma vez que, se bem sucedido, transformaria o Brasil em um novo Haiti. É uma questão invisível aos olhos, que é oficialmente é a escravidão, que acabou em 1888, mas o Brasil jamais se empenhou de fato em resolver o problema do negro, segundo expressão usada pelo próprio Nina Rodrigues. Liberdade nunca significou para os ex-escravos e seus descendentes oportunidade de mobilidade social ou melhoria de vida. Nunca tiveram acesso a terras, bons empregos, moradias decentes, educação, assistência de saúde e outras oportunidades disponíveis para os brancos. Nunca foram tratados como cidadãos. Os resultados aparecem nas estatísticas a respeito da profunda e perigosa desigualdade social no país. Negros e pardos, classificação que inclui mulatos e uma ampla gama de mestiços, representam 54% da população brasileira, mas sua participação entre os 10% mais pobres é muito maior, 78%. Na faixa dos 1% mais ricos da população, a proporção inverte-se. Nesse restrito e privilegiado grupo, situado no topo da pirâmide de renda, somente 17,8% são descendentes de africanos. Na educação, enquanto 22,2% da população branca tem 12 anos de estudo ou mais, a taxa de 9,4% para a população negra. O índice de analfabetismo entre os negros em 2016 era de 9,9%, mais que o dobro do índice entre os brancos. A brutal diferença se repete na taxa de desemprego, de 13,6% e 9,5%, respectivamente. Os negros no Brasil ganham em média R$ 1.570 por mês, enquanto a renda média entre os brancos é de R$ 2.814. Nos cursos superiores, em 2010, os negros representavam apenas 29% dos estudantes de mestrado e doutorado, e 0,03% do total de aproximadamente 200 mil doutores nas mais diversas áreas do conhecimento, e só 1,8% entre todos os professores da Universidade de São Paulo, a USP. Um homem negro tem 8 vezes mais chances de ser vítima de homicídio no Brasil do que um homem branco. Afrodescendentes formam a maior parte da população carcerária e são mais expostos à criminalidade. São também absoluta maioria
entre os habitantes de bairros sem infraestrutura básica, como luz, saneamento, segurança, saúde e educação. Entre os 1.626 deputados distritais, estaduais, federais, senadores brasileiros eleitos em 2018, apenas 65%, menos de 4%, apenas 65%, menos de 4% do total são negros, incluindo os pardos, o número chega a 27%. Ainda assim, proporcionalmente, a metade da população brasileira total que se encaixa nessas duas classificações, 54%, no Senado, a mais alta Câmara Legislativa do país, a proporção é ainda menor. Só 3 dos senadores, 3,7%, se declaram negros. Entre os governadores dos estados e do Distrito Federal, não há nenhum, e também nenhum entre os ministros do Supremo Tribunal Federal, desde que Joaquim Barbosa se aposentou em 2014. Nas 500 maiores empresas que operam no Brasil, apenas 4,7% dos postos de direção e 6,3% dos cargos de gerência são ocupados por negros. Os brancos são também esmagadora maioria em profissões de alta qualificação, como engenheiros, 90%, pilotos de aeronaves, 88%, professores de medicina, 89%, veterinários, 83%, e advogados, 79%. Só 10% dos livros publicados no Brasil entre 65 e 2014 são de autores negros. Entre os diretores de filmes nacionais produzidos de 2002 a 2012, apenas 2%. Essas cifras são o alto preço que o Brasil paga ainda hoje pelo abandono de sua população negra, a própria sorte, na época da Lei Áurea. Durante a campanha abolicionista, a que empolgou o país na segunda metade do século XIX, o pernambucano Joaquim Nabuco dizia que os brasileiros estariam condenados a permanecer no atraso enquanto não resolvesse de forma satisfatória a herança escravocrata. Então, esse vídeo tem o objetivo de mostrar para vocês que a abolição da escravidão em 1888 não significou muita coisa para os negros, não, já que o nosso Estado Nacional, nosso país, nós como nação, naquele momento pós-abolição e até hoje, não demos ferramentas, não criamos políticas públicas suficientes para que a questão da desigualdade racial fosse vencida, ultrapassada, que nós resolvêssemos esse problema. Por isso, então, é tão importante as questões, tanto falada por nós e por muitos, da reparação histórica. O que é a reparação histórica? A reparação histórica é quando nós criamos políticas públicas com o fim de resolver um problema histórico, como esse que eu acabei de citar, e todos esses dados que comprovam que não, brancos e negros não são iguais no Brasil. Deveriam, mas não são. Então vamos lutar para resolver esse problema.